Olá, pessoal, mais uma quinta-feira, nós estamos aqui com o seu melhor podcast semanal. A gente já quer agradecer toda a interação que nós estamos tendo nas últimas semanas no nosso Instagram, porque é muito legal essa troca de informação que nós conseguimos ter com vocês, podendo ouvi-las também, né? É sempre importante saber a opinião de todos. E foi com essa interação que motivou o episódio de hoje, trazendo a solução, ou ao menos uma luz para quem está iniciando na área de facial, né? Pois bem, quais que são os elementos primordiais de uma consulta avaliativa facial que te levará a excelentes resultados? E para falar desse assunto muito importante, né, já que a anamnese é a primeira etapa do tratamento, eu tenho o maior prazer de trazer aqui a minha amiga Luana Dalólio, biomédica esteta, atuante já há 11 anos na área da estética também, proprietária da Estética Delmore em Juí e professora de várias disciplinas sobre a saúde estética, principalmente a estética facial. E esse eu já quero adiantar que realmente é um assunto muito interessante, porque essa etapa ela pode ser o início do tratamento, mas também a conclusão de uma venda, né? Porque a estética ela tem muito disso, o fechamento do negócio ele ocorre na hora da consulta ou avaliação, como é que você preferir chamar. Até porque ela serve também como um filtro, né? Tem cliente que simplesmente não vai se adaptar ao serviço que você oferece ou está buscando algo que você não pode entregar. Então, essa etapa, ela toma uma importância muito grande, porque ela pode definir o sucesso do seu tratamento, mas também o sucesso das suas conversões de venda. Olá, Luana, tudo bem contigo? Olá, Cris, tudo bem? Tudo bem? Para as pessoas que estão nos escutando, como é que vão, né? Uma boa tarde. Cris, então só vou fazer uma correção, que na verdade eu trabalho na área de estética fazem 9 anos, né? Que eu sou formada em biomedicina, fazem 10 anos, comecei com a parte de patologia clínica e depois fui me especializando na área de estética. E o resto é isso aí mesmo, né? Atualmente sou proprietária aqui da Estética Delmore em Juí. Há pouco tempo, então, acabei me desligando da Unijuí, onde eu fui professora por 5 anos de disciplina de estética facial e outras disciplinas correlacionadas à facial também. É um prazer estar aqui, espero que eu possa agregar nesse podcast. Com certeza. Até acabei esquecendo de comentar, o Gabriel vai ficar fora desse episódio com a Luana por questões técnicas, mas na edição ele vai estar fazendo parte, vai estar aqui conosco também. E nós acabamos elencando aqui, então, um passo a passo que você pode se basear para realizar aquela consulta facial onde o seu cliente ele se sinta acolhido e diga uau, né? E feche o tratamento contigo. Porque se você ouviu nossos episódios anteriores sobre a importância da experiência do cliente no seu negócio, do relacionamento que tu deve ter, resultando na experiência e sucesso, tanto na questão de vendas como da técnica em si, tu vai conseguir pegar certinho o que a gente está falando, né? E caso tenha chegado aqui agora, eu te convido a ouvir os episódios 20 e 21, onde esses temas eles são abordados com maior ênfase. Luana, enquanto eu pensava aqui nos tópicos desse episódio, me veio logo à mente, né, que o primeiro ponto que a gente deve observar é porque o cliente está nos procurando, qual que é a dor que ele tem. Então, seja no primeiro contato por WhatsApp ou outra rede social, eu costumo perguntar àquele futuro cliente o que está incomodando, né, o porquê dele estar procurando tratamento estético e assim já conseguir me preparar para receber ele também, para receber bem. E ali na tua estética, como é que tu costuma proceder nessa pré-consulta? Cris, bem como tu falou, acho que para começar qualquer consulta em estética, é o primeiro a gente saber ouvir. Porque as pessoas, elas vêm com as suas dores, mas elas também vêm carregadas de expectativas. E muitas das expectativas a gente não consegue chegar, porque tudo é determinado diante da anamnese, diante de avaliação, diante de como é o dia a dia dessas pessoas, de como elas se comportam, do seu uso home care, né, e de outros tratamentos que já foram feitos. Então, o primeiro passo que eu acho muito importante é essa conversa realmente, a gente saber ouvir. E ouvir não é interromper o nosso paciente, é escutar a dor dele, porque às vezes a mancha incomoda, mas atrás de uma mancha tem toda uma questão, né, de psicologia, de não se sentir bem, de não ter autoestima, não é só uma mancha. Então a gente precisa avaliar ela num todo para conseguir entregar esse resultado, avaliar o que ela faz e como ela se sente. Então, realmente é uma consulta que demora em torno de 1 hora para te compreender o que esse paciente deseja e para te conseguir pensar em algo
que possa entregar um resultado satisfatório para ele, né? Diante de tantos procedimentos que a gente vê aí hoje no mercado, muita gente acaba usando sempre os mesmos métodos, sem avaliar de forma individual essas pessoas. E isso dá muita diferença no nosso resultado. A gente tem que lembrar que sempre tem uma pessoa, né, por trás de uma mancha, por trás de uma celulite, e o Gabriel sempre trabalha muito essa questão do solucionar uma dor do cliente, ele sempre traz aqui para nós nos podcasts também, né, de buscar essa dor, e quando a gente fala de dor, na verdade é um incômodo, a verdadeira razão pelo qual ele buscou os nossos serviços, porque isso faz com que a gente tenha muito mais acertos do que erros durante a jornada desse cliente. Então, é muito mais complicado de personalizar o tratamento para essa pessoa se a gente não entender exatamente o que essa pessoa está buscando. Sem falar que quando a gente consegue estabelecer as expectativas de ambos os lados, a gente acaba evitando também muita dor de cabeça depois. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente tem um gatilho automático na cabeça, onde o cliente apresenta um problema e a gente já tem a solução. E usa essa mesma solução 1, 2, 3, 10, 20 vezes para vários clientes, né? Talvez porque dá resultado, talvez porque esse tratamento é o que a pessoa tem mais segurança executando. Mas imagina, né, se para toda dor de cabeça, por exemplo, o médico ele receitasse só paracetamol sempre, sem investigar um pouco o caso, o porquê daquela dor de cabeça. Então é bem interessante a gente usar essa oportunidade, que pode ser a única para virar o cliente do avesso e coletar o máximo de informações possíveis e personalizar o atendimento e o serviço dele ao máximo, né? Então, uma pessoa, ela não vai estar procurando uma clínica ou um consultório apenas por procurar, porque deu vontade de fazer algo. Sempre vai ter uma queixa por trás. E no facial, até os maiores incômodos são as manchas, rosácea, acne, as cicatrizes resultantes da acne, ou também a flacidez decorrente do processo de envelhecimento, principalmente. E, atualmente, com o aumento do número das estéticas e o fácil acesso a elas, é difícil o cliente que chega ele nunca ter realizado algum tipo de tratamento estético. E saber o que o cliente já fez em outra estética, ou mesmo com cirurgião plástico, por exemplo, é de extrema importância para o sucesso ou fracasso do nosso tratamento pela percepção do cliente. E até eu vou deixar um exemplo, porque eu sou a rainha dos exemplos, né? Chega uma cliente nova, sei lá, de meia idade, muito bonita, mas se queixando do terço inferior da face que está mais flácido. Aí a gente vai lá, monta um protocolo de radiofrequência para ela e pensa, vamos fazer o rosto todo, assim a gente já estimula o colágeno, evita as ruguinhas na testa e blá blá blá. Só que essa linda cliente, ela acabou não contando pra gente que ela tinha feito Botox há um mês atrás. E a radiofrequência, né, minha amiga, ela vai fazer com que a ação da toxina ela termine muito mais rápido. E aí? Provavelmente essa cliente ela pode não se queixar do nosso trabalho, mas vai pensar que o Botox do outro profissional não presta, porque assim que elas acabam comentando, né? Então aqui eu bato na tecla da ética. Tu falaria, até eu comento para quem está nos ouvindo, né? Tu falaria que foi a tua radiofrequência ou deixaria a cliente ficar pensando que o colega aqui não fez um bom trabalho? Por isso, a gente tem que sempre saber o histórico do tratamento dessa pessoa e o porquê que ela está nos procurando. Cris, realmente tudo, né, o que tu tá falando aí é super pertinente, mas deixa eu salientar mais uma coisa ali do início, que a questão que toda pessoa ela é única, ela tem uma beleza, que apesar dessas manchas, ela tem uma beleza por trás, e isso a gente sempre tem que deixar muito evidenciado durante a consulta, porque daí, na questão de você questionar o que foi feito, o que não foi feito, ela vai ter uma liberdade muito maior de falar, porque ela precisa se sentir bem, apesar de ter essa mancha, né? Ela quer resolver um problema, mas ela precisa se sentir bem, porque muitas vezes o que acontece, vou te dar de exemplo aqui, né, voltando ali um pouquinho no primeiro tópico. As pessoas, na hora da avaliação, ao invés de falar da beleza dos pacientes, elas só falam dos defeitos e muitas vezes acabam deprimindo. E isso é uma causa das pessoas não contarem o que já fizeram. Porque, tipo assim, eu fiz tudo aquilo e não deu nada de resultado, né? Então, a gente também tem que saber conduzir essa questão de apresentar essa dor e a resolução dela. Né? E entra a questão da ética também, porque muitas vezes vão comentar que fizeram com outros profissionais e a gente tem que saber conduzir, porque talvez não tenha sido um erro profissional, talvez tenha sido um erro da conduta do paciente na questão de não usar o home care, de não seguir as indicações, né? Por isso que a avaliação ela é tão importante.
Porque por mais que essa tua cliente não tenha contado que tenha feito Botox, você pode orientar ela durante todas as perguntas que tu fez, que se ela fez algum procedimento com outro profissional e não foi informado, isso pode acarretar em perda de resultado, pode né, ter efeito rebotes, pode ter outras consequências também. Então, essa conduta, desde como você trata a cliente, no sentido de mostrar que ela tem uma beleza por trás da dor dela, é muito importante. E aí entra a nossa ética, né? De como conduzir tudo isso, sabendo associar, então, associar o que o outro profissional fez, né? Para que a gente possa agregar aos resultados do outro profissional e tratar ela de forma única. Então, é super importante esta conversa com o nosso paciente, né? Perfeitas as tuas colocações, realmente, Luana. A gente costuma, eu digo a gente no geral, né? Ou as pessoas omitem, ou coisas que já tenham feito, enfim, ou terceiriza a culpa, né? Porque terceirizar a culpa é muito mais fácil do que a gente acabar assumindo realmente, né? E falar que talvez o resultado não tenha sido tão bom porque eu não usei o home care. Mas, Luana, eu vou aproveitar e abusar um pouquinho de ti, né, para a gente entrar um pouquinho na parte mais esperada, assim, por quem nos ouve, que é sobre os tratamentos em si. E já vou adiantar para quem está ouvindo que não é nenhuma receita de bolo, é para ajudar a quem está ouvindo e quem está iniciando nesse mundo facial, que foram a maioria das perguntas que a gente recebeu, né? Ou até mesmo se tu já tem um tempo de carreira, vem trocar uma ideia com a gente, envia um direct lá para o nosso Instagram, que é @descomplicando a estética. Então, eu vou começar aqui com algumas possibilidades para acne. O primeiro ponto, né, é saber a causa daquela acne, se é hormonal, se é genética, se é decorrente de medicamentos, se é emocional, se é alimentar. E aqui já procurar, então, com o paciente de que formas ele poderia minimizar esses efeitos. Por exemplo, é uma acne que tu descobriu que é decorrente da alimentação, né? Há controvérsia sobre o leite e os derivados dele gerarem uma inflamação no nosso organismo causando a acne. Então, o que a gente poderia fazer? Pedir para a cliente evitar o consumo desses alimentos, ao menos por um período, e observar se vai ter alguma mudança na pele. E quanto aos tratamentos, obviamente eu já indicaria iniciar por uma limpeza de pele, se não for uma acne grau 3, por exemplo, né, para cima, senão precisaria antes secar essas pústulas para depois a gente poder fazer a remoção ali dos comedões. Então, o LED azul ele pode ser uma boa opção, porque ele é bactericida, ele é anti-inflamatório, e a pele oleosa, acneica, também ela precisa de uma hidratação com produtos específicos que sejam livres de óleo. Então, quando você hidrata a pele, tu facilita até mesmo na realização da limpeza. E com ela mais macia e menos queratinizada, a extração vai se tornar mais fácil. E alguns peeling secativos e bactericidas, como é o salicílico, o mandélico, eles estão bem-vindos no tratamento e no controle da acne. Nesse caso, também o uso do home care é fundamental ao tratamento, onde que tu pode ter alguma linha de dermocosmético para vender, ou mesmo uma parceria com uma manipulação para a escolha dos melhores ativos. Bom, aproveitando já que tu está falando da acne, a gente pode falar dessas hiperpigmentações pós-inflamatórias que são causadas da acne, né? E aí entra a questão do uso do home care. A gente sabe que é difícil as pessoas manterem uma rotina porque ela precisa virar hábito. Só que se você não tem essa rotina, você tem que cuidar das consequências, né? Uma acne em que você tá com a acne ativa, vai lá e espreme na frente do espelho com os dedos sujos, ou faz uma esfoliação ali com a acne ativa, isso pode resultar numa hiperpigmentação pós-inflamatória, assim chamada, que são as marcas de acne, que elas começam arroxeadas e assim elas vão ficando marrom. Né? Entre outras hiperpigmentações, hiperpigmentação por depilação, a cera, a linha egípcia, hiperpigmentação por falta de uso de filtro solar, hiperpigmentação por distúrbio hormonal, uso de anticoncepcional, gestação, ou ainda uso de alguns medicamentos controlados, que eles são hipersensíveis, então podem formar hiperpigmentações, no caso o melasma, que é a mancha mais temida de todos, né? Então, essa rotina de home care ela é muito importante para evitar essas hiperpigmentações. Falando de tratamento de hiperpigmentações, a gente precisa dizer que há um casamento, né, Cris?
que tanto o paciente quanto o profissional ele tem que estar comprometido. Na hora da avaliação, saber avaliar que tipo de hiperpigmentação que é, e aí nós temos várias classificações, como, por exemplo, as efélides, que são conhecidas como as sardas, que têm uma questão hereditária, uma questão genética, e que elas são de formas mais superficiais, então procedimentos mais superficiais têm bom resultado, como a própria peeling de diamante, com algum ativo clareador e uso home care, filtro solar, a gente consegue amenizar bastante. Melanoses, que é causada pelo tempo excessivo ao sol, não só ao sol, a luzes também, né, que podem ter como tratamento peelings, a própria luz pulsada, tudo isso entra lá na nossa questão de avaliação e dos cuidados, porque se você tem uma rotina, você consegue evitar boa parte dessas hiperpigmentações. Já o melasma, que é o mais temido de todos, esse é um problema, né, Cris? Porque ele acaba afetando uma questão emocional, porque é uma mancha que ela está ali presente a vida inteira. A gente, como profissional, a gente consegue amenizar e gerenciar essa mancha para que ela fique menos evidente. Mas a gente precisa desse casamento, né, do apoio da nossa paciente, desse uso do home care. Hoje a gente tem que cuidar quando fala de tratamento de melasma, porque tem muitas técnicas e métodos que causam uma agressão muito grande na pele. E a gente precisa lembrar que a melanina, ela é uma forma de proteção na nossa pele. Então, algumas agressões exageradas podem ter mais tarde um efeito rebote. Ao invés de diminuir essa mancha, podem aumentar essas manchas, né? Pode vir com uma coloração muito mais forte. Então, hoje já tem tratamentos e o melhor que eu indico para melasma são os peelings e o uso do home care. Tem peelings em que eles não têm uma agressão, que não precisa descamar a pele, que é outro mito, né? Que para ter efeito precisa de uma descamação intensa. E não é isso, é você saber associar os ativos para ter um controle nessa formação. Porque, como eu falei antes, o melasma, ele tem a célula, sua célula, o melanócito, que ele é fototermoativado, ou seja, tanto o calor quanto o sol, eles podem desencadear essa reação de formação de melanina. Então, se eu agredir essa pele e continuar me expondo a um sol muito forte ou ao calor, eu posso piorar ao invés de tratar. Né? Então, hoje, um dos tratamentos mais indicados para o melasma realmente são os peelings, avaliado de acordo com a profundidade desse melasma, a quantidade desse melasma, a espessura dessa pele, a idade da paciente, a sensibilidade, né, a sua rotina diária de cuidados e também do seu trabalho, que é muito importante, a maneira como ela trabalha, se trabalha exposta, se trabalha em lugar fechado. Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha sucesso nessas hiperpigmentações e principalmente o melasma. Tu falou tudo que já está na minha cabeça também a respeito do melasma e o que a gente ainda vê aqui em Guaparecem, eu não sei ali em Juí, né? Mas muitas pessoas, elas têm o melasma e elas já acham que fazendo um peeling bem descamativo, que elas tendo a remoção ali, a descamação, elas vão conseguir estar tirando a mancha. Então, a procura por processos mais agressivos ainda é muito grande. Quando tu fala, não, vamos fazer um peeling mais suave, fazer assim, 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 e que até não provoca descamação, muitas vezes elas acham que não tem resultado, não é assim? Com certeza. É porque é mito, né? Na verdade, a gente, como profissional, a gente precisa desmistificar bastante coisa da estética. Hoje, a gente tem, graças a Deus, muita tecnologia dentro da cosmetologia. Ativos que eles conseguem chegar numa profundidade maior e ajudar nesse controle da formação da melanina. Então, por isso que eu digo que é um casamento, sabe, Cris? Que é um comprometimento da cliente também. E para que ela enxergue que uma pele que está saudável, está bem hidratada, não precisa de uma descamação intensa para ter resultado. Porque muitas vezes essa descamação acaba removendo só aquela melanina da superfície. Ela não trata a melanina lá da profundidade, não trata o melanócito onde está liberando a melanina. Então acaba que ele dá um efeito Cinderela. Tu não concorda comigo? Concordo, concordo plenamente. Mas deixa eu já passar para o próximo, para a gente não se prolongar, porque senão a gente passaria a tarde inteira falando de hiperpigmentações e melasma principalmente, né? Agora eu vou entrar um pouquinho na flacidez facial e as cicatrizes de acne.
que para essas duas afecções o objetivo vai ser estimular colágeno. Eu gosto muito da técnica do microagulhamento, seja com o roller ou com as canetas, né? E até tem um episódio todinho falando dele, que é o 16, pode voltar lá e ouvir, onde que tu pode e tu deve estar associando bons ativos, que os resultados vão ser excelentes no microagulhamento, tanto cicatriz de acne como também para flacidez. Outro que eu gosto bastante também é a radiofrequência, mas ali tu tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, uma pessoa com melasma não vai fazer a radiofrequência, ela vai gerar calor e tu pode estar piorando. O microagulhamento, de acordo com o que tu utilizar de ativos, né, como ele promove o drug delivery, tu pode ter uma melhora da flacidez da pele ou das cicatrizes e também o clareamento junto. A radiofrequência, então, eu acho ela um bom recurso. Também ele é muito agradável para o cliente, é aquela coisinha que está fazendo a sessão e até dorme. Um ponto que eu acho importante, então, é enfatizar o preparo da pele, né? Porque não adianta fazer a radiofrequência numa pele totalmente desidratada, por exemplo, e nem numa paciente que não cuida da sua ingesta de água, porque a radiofrequência ela depende das moléculas de água para realizar o seu trabalho. Vale fazer hidratações em cabine ou mesmo orientar um cosmético bem nutritivo para preparar a pele da tua cliente para receber o tratamento. Outra, então, já entraria na Carbox. Eu gosto dos resultados dela, mas não é um tratamento que todas as pessoas toleram em função da dor. A Carbox, para flacidez, a gente tem que cuidar também a questão da inclinação da agulha, que ela deve ser por volta dos 15 graus, ou colocar um pouquinho mais que o bisal da agulha, não colocar a agulha inteira, para se chegar ali na camada correta, promovendo o descolamento do tecido, que vai gerar o processo cicatricial que a gente quer. Também a gente tem um podcast falando só sobre a técnica, que é o 23. Outra opção que a gente entra também para rejuvenescimento e cicatrizes são os peelings, que eles são uma ótima escolha, né, para essa época de inverno, já que os melhores peelings para rejuvenescimento, na minha opinião, vão ser os que causam uma inflamação. Então, ok, novamente a gente tem que cuidar de novo o paciente que tem manchas, né? Então, tu pode estar levantando aí da cadeira do outro lado, que tu que está me ouvindo, mas Cris, os peelings frios, eles hidratam, eles rejuvenescem, mantêm o manto hidrolipídico, blá, blá, blá. Ok, eu sei disso. Mas eu acho os resultados um tanto demoradinhos, né? E eu não, ok, não estou defendendo o imediatismo na estética, para deixar claro, mas algumas peles acabam necessitando de uma intervenção um pouquinho mais forte, digamos assim. Os tradicionais, o glicólico, o mandélico, conforme o fototipo, ou o retinóico, eles ainda vão ser os meus escolhidos quando o meu objetivo é fazer um rejuvenescimento. Antes e após o processo de peeling, eu acho muito importante também cuidar da hidratação da pele e, claro, sempre associar os cuidados em casa para os resultados mais satisfatórios e duradouros. E não podemos esquecer, então, do peeling de cristal ou diamante, que também é uma alternativa, né? Porque eles podem ser somente esfoliativos ou até mesmo um pouquinho mais profundos, porque vai depender da pressão exercida e da quantidade de passadas. Então, por isso, cuidado, não pense que o peeling de cristal ele é inofensivo, né? Principalmente se tu vai querer associar um peeling mecânico ao peeling químico, não fazer no mesmo dia, porque a permeação do segundo ele pode ser irregular, podendo lesionar a pele do teu paciente. Eu aproveito que tu falou e vou comentar um pouquinho sobre a rosácea, Cris, e sobre esses procedimentos que a gente pode falar sobre a rosácea, fazer nas pessoas com rosácea. A rosácea, então, ela é uma doença multifatorial e tu sabe que agora com o uso das máscaras devido à pandemia, ela tem aumentado o caso de número de pessoas com rosácea, né? Porque a rosácea, ela envolve uma questão de vasodilatação, então ela é vasoreativa. Então, um dos protocolos que a gente pode estar usando para rosácea, para dar amenizada, é a luz pulsada. A luz pulsada, ela consegue fazer um fechamento daquela telangiectasia, diminuindo a vascularização daquele lugar e tirando aquela vermelhidão do rosto. Mas ainda, para tratar a rosácea, os cosméticos, eles têm um poder maior, porque eles precisam, a rosácea é uma doença inflamatória crônica, e os ativos dentro da cosmetologia têm esse potencial anti-inflamatório que conseguem dar uma amenizada. Lembrando que com o passar dos dias, se a rosácea não for tratada e ela for um grau um pouco mais alto, pode aparecer acne, e as pessoas confundem ela com acne vulgares, que é a nossa acne normal, mas na verdade é a acne rosácea, devido
ao processo inflamatório da rosácea. E o tratamento dela também tem que ser de forma diferente. Então, a luz pulsada, associada com a cosmetologia, usada no home care, é o melhor que nós temos hoje de tratamento e também até evitar, né, aumentar o grau dessa rosácea. Mas é o melhor que nós temos hoje, a cosmetologia. Alguns ativos, como o próprio ácido azelaico, que ele é um ácido que ele não é tóxico e ele consegue fazer um controle do processo de inflamação, então a gente vai ter bons resultados também para acne, né? Ativos, por exemplo, como a gluconolactona, que ela é hidratante e vai manter aquela pele, diminuir a irritação daquela pele, então é uma maneira de controlar também essa rosácea, mas como principal ainda fica a luz pulsada, porque vai conseguir tratar, então, esses vasinhos chamados de telangiectasias e as acnes que podem vir a aparecer pelo processo inflamatório. E, claro, use o home care, que esse não tem como escapar, acho que, de nenhum procedimento. Gosto bastante da luz pulsada também, e até, olha só, a rosácea é um caso onde que a gente já entraria com peeling frio, né? Não usaria ali um peeling mais inflamatório, como eu mencionei, para o caso do rejuvenescimento, quando a pessoa não tem nenhuma mancha e não tem rosácea também. E a Luana já foi até adiantando aqui, né? Porque eu ia puxar o assunto de como trabalhar o prolongamento dos resultados e até mesmo a prevenção, né? Como é que vai ser com os cuidados em casa? Não adianta, o paciente ele tem que colaborar conosco, profissionais. Então, o colega, o cliente, ele te procurou para tratar a pele dele, procura indicar um home care. Pode ser comercial, pode ser manipulado, tu pode já incluir no programa de tratamento, ou se prontificar, mandar manipular para te ter certeza que a pessoa vai comprar, né? Porque eu acho que às vezes se tu deixa o paciente muito livre, pode ser que ele não entenda a importância dessa parte do tratamento e acabe não comprando o que for orientado. E até a questão de tu ter o home care para te vender no teu espaço, claro, a gente sabe que existe um investimento também, mas às vezes algumas coisas é interessante de tu ter, porque na própria consulta o paciente já pode iniciar com os cuidados em casa. E como que eu vou saber quais os melhores produtos, quais os melhores ativos a indicar? Vai ser estudando, pessoal. Não adianta, então pode ser pelos catálogos dos produtos, pode ser em livros, em artigos disponíveis na internet, em grupos, fazer um curso online, o próprio bulário de formulações, né? Existem várias formas de se aprimorar e oferecer o melhor aos nossos pacientes. A própria Galena, que é uma fabricante de ativos, tu entra ali no site deles, vai ter muita informação gratuita. E o Cris, só complementando, acho que uma dica que a gente pode dar para os colegas é já colocar junto no protocolo que você, né, você avaliou, você montou o protocolo para o teu cliente, então já tenha você os produtos e entregue junto. Isso ajuda muito, porque como tu falou, as pessoas às vezes não saem procurar ou esquecem ou acabam achando muito caro e na verdade não é. Então é uma sugestão junto com o protocolo, no dia que for de fato executar após a avaliação o procedimento, já entrega junto com o MeCare, porque é mais garantido que o teu paciente use. E como tu falou, não adianta, o home care faz parte dos procedimentos, seja faciais e corporais. A gente precisa da ajuda do paciente e desse comprometimento. E por mais que você deixe bem claro durante uma avaliação, muitos deles não fazem como prometido e depois vêm as reclamações. E aí, muitas vezes, acabam falando mal do profissional, sendo que a sua parte não foi feita, né? Então, é uma maneira de ajustar o home care do cliente e saber que ele vai utilizar, porque as coisas precisam virar hábito, e dessa forma a gente tem mais sucesso. Até o que eu costumo fazer aqui na Pio, ou realmente eu já incluo no protocolo o produto home care, ou eu orço digo, olha só, vou ver tais produtos para te usar, então eu vou orçar com a manipulação, uma parceria aqui que eu tenho, e depois eu faço, olha só, teu orçamento é tanto, ok, tu aprova? Sim, aprovo. Eu recebo aqui, eu chamo a pessoa, ou eu entrego também, né? Com todas as orientações de como usar, eu acho que isso acabou garantindo uma adesão maior também, pois os resultados melhoram, né? Não tem como não ser uma relação casada, né? Com todo mundo fazendo a sua parte, assim como a Luana sempre falou.
Eu quero te agradecer, Luana, imensamente, tua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo uma pitadinha do teu conhecimento, que realmente na parte de estética facial tu tem muita sabedoria, digamos que tu é uma enciclopédia, ainda mais com todas as aulas já ministradas, né, nesse período da faculdade. Então, para nós, o Descomplicando é realmente uma honra de poder contar com a tua parceria. Cris, eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho com o que eu sei, né? Mas todos os dias eu aprendo muito com vocês. Então, desejo muito sucesso aí para o Descomplicando e que cada dia venha assuntos diferentes, porque todo dia a gente aprende um pouquinho, viu? Muito obrigado. Quem se sente honrada pelo convite sou eu. A nossa música de abertura é Feeling Good, da Purple Planet, purpleplanet.com. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio e muita informação para vocês. Até mais, tchau, tchau, Lu! Tchau, tchau, Cris.